Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Deni. Sou professor de matemática, formado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2002. Eu estive um período fora como oficial temporário em Brasília, fiquei 6 anos e eu retornei à docência em 2008 nos concursos da Prefeitura de Campo Grande, onde eu tive o privilégio de passar em 2 concursos. E de lá para cá, sou professor efetivo da REME. E nossa querida Aparecida Nogueira me fez um convite para falar um depoimento sobre a minha visão da matemática no ensino fundamental 1 e 2. E para mim é uma honra, porque atender uma pessoa tão especial que me ensinou como ser uma pessoa mais agradável no quesito de relacionamentos. Uma pessoa totalmente meiga, uma pessoa totalmente paciente, que tem empatia com o seu semelhante. E isso é o que falta hoje no mundo. E a minha querida amiga Aparecida Nogueira, que nós trabalhamos juntos em 2014 lá na CEMED, me ensinou muito. E eu quero contribuir aqui aos meus colegas que trabalham com matemática. Eu tenho uma visão, assim, o tempo que eu fiquei em sala de aula foi por volta de 6 anos, e eu tive sucesso, porque a matemática tem os seus 4 eixos para trabalhar, e o que acontece, muitas das vezes, o desinteresse da matemática aos nossos alunos, porque às vezes a introdução didática das nossas matérias, ela é invertida. Ela começa pelas fórmulas, pelos teoremas, pelos axiomas. E isso é complicado, porque se jogar uma fórmula ali no quadro sem ter uma explicação de construção, da onde que chegou aquilo e para que serve aquilo, o aluno naturalmente ele vai rejeitar essa situação e vai ter complicações em relação à pedagogia. Então, onde eu tive mais sucesso? É lógico que quando a gente fala de números de álgebra, né, fica muito complicado você fazer uma construção do mundo real para chegar em álgebra. Mas eu estou falando de álgebra do 8º ano do ensino fundamental 2, porque eu sou habilitado em licenciatura plena. Eu lecionei sempre do 6º ao 9º ano e tive algumas oportunidades de também ensinar física no ensino médio e matemática no ensino médio. E qual é a minha dica aos nossos colegas, principalmente aos que trabalham no ensino fundamental 1? Trabalhem o construtivismo, né? Não por si só, mas de uma forma que você caminhe para a cognição, para o formal da matemática, para a matemática pura. Para você chegar até a matemática pura, é importante que você comece a construção desse conhecimento pelo ambiente. Por exemplo, eu lembro muito bem que eu tive uma experiência, só vou falar de uma experiência que vai generalizar praticamente o sucesso ou vai despertar o interesse do aluno de tal maneira que ele não vai rejeitar, pelo menos ele vai achar interessante a matéria. Então eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma situação que eu tive que explicar a diferença de circunferência, círculo e esfera. Então, existem as maneiras corretas de você fazer o conceito de circunferência, círculo e esfera. Nos livros de matemática, etc. e tal. Mas o que eu fiz? Eu lembrei que tinha um bambolê na escola, pedi emprestado lá para o professor de educação física, peguei uma bacia grande, coloquei um detergente na água, na bacia, e peguei o próprio bambolê, que desencaixa, né?
Estiquei, olha só, gente. Vamos falar agora sobre dimensões, né? Olha só, nós estamos aqui numa dimensão 1. Eu estiquei aquele bambolê e coloquei, abri uma mente, a expansão da mente, dizendo que o círculo ali, aquela circunferência, ela pode ser de uma maneira linear. Então, o bambolê em si significa a circunferência. Coloquei a mão, né, dentro da área da circunferência, dizendo que a circunferência ela é linear de alguma forma. E aí eu parti para outro conceito, que é o círculo. Coloquei o bambolê dentro da bacia grande, né, cheia de detergente, e ali eu tirei o bambolê, e o bambolê ele ficou com uma superfície das bolhas, completo. Então eu demonstrei ali que já não era mais a circunferência, era já o círculo, aquela área preenchida, que dava base para uma bolha. Não era a bolha ainda, era somente a superfície. Aquela superfície que era delineada pela circunferência, era já o círculo. Então, aumentando assim uma visão do conceito de círculo. E aí que ficou legal que a superfície ela ficou viva, né? Porque você balançava o bambolê, à medida que você balançava o bambolê, dava para verificar a superfície viva, e isso os alunos ficavam doidos. E aí, para terminar, eu fazia um movimento com o bambolê e formava aquela esfera gigante, aquela bolha, representando aí um outro conceito tridimensional. Então, tridimensional, que seria a esfera. Os alunos visualizaram e ficaram chocados com aquilo, né? E ali, a partir daquela construção, eu comecei a fazer as introduções de matemática pura, que seriam os conceitos que a matemática prega. Então, eu comecei do plano linear, de uma dimensão, o bambolê aberto, esticado, vira uma linha linear, circunferência. Quando eu coloquei dentro da água e aquilo ficou vivo, preenchido, ele já mudou a dimensão para a dimensão 2, dimensão de superfície. E quando eu mexi o bambolê e virou a bolha, ela já mudou a dimensão, foi para a dimensão 3, virando assim uma esfera. Ponto. Isso é o suficiente para o aluno entender, começar a ter interesse em matemática. Faça isso, começa a manipular o ambiente, e do ambiente você consegue extrair aquilo que a matemática está propondo nos 4 eixos. E todas as vezes que eu fiz isso, eu tive sucesso de interesse da matemática, para depois chegar aos cálculos, para entender todas as fórmulas, todos os teoremas. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Um grande abraço. Espero que tenha contribuído. Cidinha, te amo. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço aí para toda a turma. Fui.